O deserto está avançando sobre a China dia após dia. Mais de um quarto do país já virou área desértica e continua crescendo cerca de 20 metros por ano. As tempestades de areia destroem plantações, causam prejuízos gigantes na economia. E mais de 400 cidades sofrem com a falta de água, colocando milhões de pessoas em risco. Para ter uma ideia, é como se o semiárido do Nordeste brasileiro se expandisse todo ano, engolindo novas cidades e fazendas sem parar. Mas a China começou a agir em grande escala, com projetos que fizeram a areia praticamente parar de se mover, reduzindo a desertificação em 90,95%. E o mais impressionante, sem precisar de água e quase sem custo algum. Pode parecer papo de ficção científica, mas é verdade. E agora você vai entender como tudo isso funciona de verdade. Você sabia que, além das Filipinas, a China é o segundo país do planeta a ter uma lei que obriga os cidadãos a plantar árvores? Desde 1981, todo dia, 12 de março, o dia do plantio de árvores, os cidadãos entre 11 e 60 anos são obrigados a plantar de 3 a 5 mudas por ano ou participar de atividades equivalentes. Mas o interessante é que o povo não faz isso como uma obrigação. Pelo contrário, de estudantes e soldados até agricultores, todos participam com entusiasmo, como se fosse um orgulho nacional. Muitos casais até fazem casamentos de plantio de árvores, colocando juntos as mudinhas na terra, como símbolo de uma promessa duradoura. Para ter uma ideia, seria como se o Brasil tivesse uma lei que exigisse que todo mundo do Acre até o Rio Grande do Sul plantasse árvores todo ano. O país inteiro se tornaria um enorme mutirão verde. E não parou por aí. O governo chinês criou vários projetos impressionantes, como a chamada Grande Muralha Verde, uma faixa de floresta com mais de 4.500 quilômetros, quase o tamanho da Grande Muralha original, atravessando o norte, o nordeste e o noroeste da China para conter as tempestades de areia vindas dos desertos de Gobi e Taklamakan. Até hoje, a China já plantou mais de 50 bilhões de árvores, cerca de 15 vezes mais do que o total existente no estado da Califórnia, o suficiente para cobrir toda a área dos Estados Unidos com uma camada de floresta jovem e densa. Inacreditável, né? Mas nem tudo é tão simples assim. Muitos especialistas afirmam que o programa de pintar o deserto de verde não é tão eficaz quanto parece, especialmente se o deserto continuar avançando. Na borda do deserto de Taklamakan, os ventos podem soprar com tanta força que a areia se move mais de 20 metros por ano, o equivalente ao comprimento de um campo de futebol americano, em apenas 12 meses. Segundo a Unesco, cerca de 80% do Taklamakan é formado por dunas móveis que deslizam em média 20 metros, aproximadamente, com pés por ano. E todos nós sabemos que plantar árvores em um solo onde praticamente não existe água, nem matéria orgânica, é quase impossível, certo? Pesquisadores da Universidade de Silvicultura de Pequim afirmam que 85% das mudas plantadas em áreas áridas acabam morrendo. As raízes jovens ficam expostas ao sol e ao vento até secarem ou então são soterradas pela areia em poucos meses. Para ter uma noção, é como tentar reflorestar o sertão nordestino em plena seca sob ventos fortes e areia, cobrindo tudo, um desafio que parece impossível até para os mais otimistas. Esse foi o momento em que toda a China precisou parar e pensar como enfrentar a desertificação extrema, sem repetir o velho fracasso de plantar e deixar morrer. Como já mencionamos, esse problema não é exclusivo da China. Ele acontece em várias partes do mundo. Em Israel, a solução veio com o sistema de irrigação por gotejamento chamado de Milagre da Água, mas que tem custos altíssimos de manutenção. A Arábia Saudita
escolheu outro caminho: investir dezenas de bilhões de dólares em enormes usinas de dessalinização. Já o estado de Nevada, nos Estados Unidos, depende de longos dutos com centenas de quilômetros para trazer água de outros estados. No meio dessas soluções caríssimas, a China surpreendeu o mundo ao escolher algo completamente diferente e usar palha. Mas o que é exatamente a palha? Quando o trigo, a aveia, o arroz e outros grãos amadurecem, eles se dividem em duas partes: a espiga, onde ficam os grãos, e o restante folhas e caules. Essa parte restante que seca e fica no campo depois da colheita é o que chamamos de palha. Normalmente ela é usada como alimento para o gado. Em resumo, trata-se de matéria vegetal seca e morta. Para ter uma ideia, é como se o Brasil aproveitasse toda a palha do arroz e da cana-de-açúcar do Centro-Oeste para recuperar o sertão nordestino simples, barato e engenhoso. Sendo um dos maiores produtores de arroz do planeta, a China tem uma quantidade praticamente infinita de palha. Em 2024, o país produziu cerca de 207 milhões de toneladas de arroz, o que gerou mais de 200 milhões de toneladas de palha só desse cultivo. Somando o milho, o trigo e outras plantações, a quantidade anual de palha ultrapassa 1 bilhão de toneladas, um volume tão gigantesco que daria para formar montanhas de palha cobrindo todo o estado da Bahia. Antes, os agricultores só tinham duas opções: queimar ou triturar a palha e espalhar no campo. Queimar causava nuvens de fumaça espessa que cobriam as estradas, provocando acidentes fatais e até incêndios florestais, por isso foi proibido. Já triturar ajuda a devolver nutrientes ao solo, mas pode aumentar o risco de pragas. Dona Ye Onmai, que cultiva mais de 47 hectares, contou que a família chegou a queimar palha escondida porque não havia outra saída. Além disso, o senhor Wu Menyuan, presidente da empresa de reciclagem Zhuxihua, explicou que a palha de melhor qualidade é comprada para a produção de fermentos usados na destilação de bebidas alcoólicas, enquanto a de menor qualidade vira material de embalagem para as indústrias de aço e vidro. Só a empresa dele compra mais de 2.000 toneladas de palha por ano de agricultores locais. Um exemplo emblemático vem do condado de Dianjiang, onde o governo transformou escolas abandonadas e antigas fábricas em 17 centros de coleta de palha, gerando quase 8 milhões de dólares. O condado também construiu 6 fábricas de ração animal e 2 de fertilizantes orgânicos com capacidade para consumir mais 23.000 toneladas de palha por ano. Hoje a palha, que antes era vista como um fardo, se transformou no ouro marrom dos projetos contra a desertificação. Mas esse processo é uma verdadeira jornada de resistência. Para começar, o transporte já é um desafio gigantesco. Muitos especialistas internacionais chegaram a afirmar que o projeto não duraria nem uma estação seca. Imagine só das planícies férteis do leste da China. Milhões de toneladas de palha precisam ser levadas através de milhares de quilômetros pelos desertos de Gobi e Taklamakan. Caminhões pesados atravessam dunas escaldantes onde a temperatura durante o dia pode ultrapassar 45 a 50 degrees quente, o bastante para queimar a pele em poucos segundos. O custo de transporte chega a centenas de milhões de dólares por ano, com mais de 2 milhões de viagens realizadas. Quando a palha finalmente chega ao destino, é aí que o verdadeiro desafio começa. No meio de dunas, que parecem ondas de areia, com ventos que chegam a 80 km/h, milhares de trabalhadores se curvam para cavar valas profundas e posicionar a palha em quadrados perfeitos de 1 metro por 1 metro, cobrindo depois com uma fina camada de areia para fixar tudo no lugar. Parece simples, mas, sob essas condições extremas, o suor evapora antes mesmo de tocar o chão.
Muitos enrolam panos molhados na cabeça e trabalham em turnos curtos para não desmaiar de exaustão. Para ter uma noção, é como tentar plantar mudas no sertão do Nordeste brasileiro em pleno verão, debaixo de 50 degustaneos e com o vento levantando areia por todos os lados. Quando os tabuleiros de palha começam a tomar forma, a própria natureza entra em ação. O vento do deserto carrega sementes resistentes à seca, que acabam se alojando nas frestas da palha. Com o tempo, a palha se decompõe em cerca de 3 anos e vira um fertilizante natural que ajuda as mudas a criar raízes. O resultado deixou muitos cientistas boquiabertos. A velocidade do movimento da areia à seca caiu em até 99,5%. Dunas que antes engoliam vilarejos inteiros, agora estão estabilizadas, permitindo que arbustos e gramíneas cresçam novamente. Estudos ainda mostraram um efeito colateral positivo. Cada faixa de palha aumenta a capacidade de reter poeira fina, acumular matéria orgânica e nutrientes, melhorando a cobertura vegetal, a biodiversidade e até as propriedades físico-químicas do solo. As malhas de palha não são um milagre capaz de transformar o deserto em floresta, mas representam uma chance real de sobrevivência para milhões de plantas jovens. Elas funcionam como uma barreira dupla, impedindo o avanço da areia e reduzindo a força do vento, o que dá às árvores e aos arbustos uma chance muito maior de resistir e crescer. Mesmo assim, o maior desafio ainda é o volume gigantesco de mão de obra necessário para instalar milhões de quadrados de palha em áreas imensas. E foi justamente isso que fez a China pensar em uma mudança radical. Depois de anos confiando apenas no trabalho manual com operários, cavando valas e posicionando pequenos feixes de palha, um por um, o país criou uma inovação que mudou tudo: transformar a palha em cordas de palha longas. Antes, os trabalhadores precisavam amarrar, enterrar e compactar cada feixe separadamente. Agora, as cordas são produzidas em fábricas e levadas prontas para o deserto. Basta desenrolar, esticar e colocar no chão. Essa nova técnica não só reduz o esforço físico, como também aumenta a durabilidade. As cordas de palha mecanizadas podem durar até 6 anos, o dobro do tempo das tradicionais. É como se os agricultores do Cerrado brasileiro pudessem cobrir grandes áreas de terra seca com faixas de palha produzidas por máquinas sem precisar usar enxadas e pás o tempo todo. Junto com essa inovação, surgiram veículos especiais capazes de cavar as valas, colocar as cordas de palha e cobri-las com areia em uma única passada. Graças à mecanização, a eficiência aumentou de 4 a 6 vezes em comparação com o método manual. Antes, um grupo de trabalhadores levava vários dias para cobrir uma pequena área com as próprias mãos. Hoje, as máquinas fazem o mesmo serviço em poucas horas, mas nem todos os terrenos permitem o uso de máquinas. Em áreas de relevo difícil, a China aplica uma solução intermediária. Os operários ainda cavam as valas e colocam as cordas de palha manualmente. Mas as máquinas vêm atrás, comprimindo a camada de areia por cima, substituindo a parte mais pesada do trabalho. Essa estratégia mantém a velocidade e, ao mesmo tempo, reduz o risco e o desgaste físico dos trabalhadores. Foi a partir dessas soluções criativas que a China começou a provar para o mundo que conquistar o deserto não é só teoria em papel, é algo totalmente possível na prática. Quando a ferrovia Baotou-Lanzhou começou a ser construída em 1958, muita gente duvidou como seria possível manter uma linha férrea de quase 1.000 quilômetros, sendo 140 quilômetros, passando por dentro do deserto hostil de Tenger. Especialistas estrangeiros garantiam que em poucos anos tudo seria engolido pela areia. Mas a China decidiu tentar. Usaram a técnica das malhas de palha, quadrados entrelaçados,
que seguram a areia e reduzem o vento. 6 décadas depois, a ferrovia não apenas continua operando normalmente, como virou uma artéria vital ligando a Mongólia Interior à província de Gansu. Em 1988, o projeto recebeu o Prêmio Especial de Progresso Científico e Tecnológico Nacional. Hoje, o cenário é impressionante. Onde antes havia só vento cortante e mares de areia e ar, agora se estendem faixas verdes de vegetação abrigando aves coelhos do deserto e até raposas da areia. Sinais claros de um ecossistema que está voltando à vida. É como se o Brasil conseguisse manter uma ferrovia atravessando o sertão do Piauí com dunas e calor escaldante e ainda transformasse toda a paisagem árida em um corredor verde. Em 2022, o sucesso se repetiu com a rodovia Qintonghua-Zhongwei, um projeto que mostrou novamente o poder dessa tecnologia. A estrada com 122 quilômetros cruza o deserto, mas em vez de depender apenas de concreto e aço, os engenheiros criaram um sistema de camadas protetoras, combinando pedras e malhas de palha. O resultado foi impressionante. O projeto economizou quase 4 milhões de metros cúbicos de materiais de construção e cerca de 600 milhões de litros de água, o suficiente para abastecer 2 milhões de famílias brasileiras por uma semana. Ainda mais surpreendente é que as malhas de palha, ao longo da estrada, formaram um enorme cinturão verde que não só impede o avanço da areia, mas também age como uma barreira ecológica natural, mantendo o solo à umidade e ajudando novas plantas a crescerem. Mas o maior desafio de todos é a rodovia Taklamakan, com 560 quilômetros, cortando um dos desertos mais severos do planeta, onde 80% da área é formada por dunas móveis. Muitos chamaram o projeto de obra suicida porque uma única tempestade de areia poderia cobrir toda a estrada. Mesmo assim, graças ao sistema de malhas de palha, combinado com plantas resistentes à seca, como o saxaú, a samambaia do deserto e o arbusto haloxilon, a estrada permanece firme até hoje. Vista do alto, é possível enxergar uma imensidão de quadrados verdes, como se fosse uma gigantesca rede viva segurando o deserto. E mais do que proteger a estrada, essas faixas de palha e vegetação trouxeram de volta à vida insetos, aves migratórias, e até antílopes tibetanos voltaram a aparecer ao longo da rodovia, um verdadeiro símbolo de renascimento em meio à areia. A história da palha, na China, prova uma coisa: o segredo não está em investir bilhões de dólares, mas em transformar resíduos agrícolas em armas ecológicas. Na prática, essa ideia simples tem potencial para ser replicada em várias regiões áridas do planeta. Em países como Mongólia e outras partes da Ásia Central, onde o clima é severo e as dunas estão em constante movimento, o excedente de palha de trigo e cevada pode se tornar uma matéria-prima valiosa para criar cordas de palha que estabilizam a areia e protegem ferrovias e estradas que cruzam as estepes. Seria como o Brasil usar os restos da colheita de milho e arroz do Centro-Oeste para segurar a erosão nas regiões mais secas do Nordeste, simples, barato e totalmente viável. No norte da África, nas bordas do Saara, os subprodutos do trigo e as folhas de palmeira poderiam ser tecidos em redes biológicas que fixam o solo e, junto com pequenas depressões no terreno para captar a chuva, formariam um sistema de retenção de água de baixo custo, fácil de implementar e adaptado às comunidades locais. E no sudoeste dos Estados Unidos, onde o estado da Califórnia já proibiu a queima da palha de arroz por causa da poluição, reaproveitar esse material para proteger rodovias desérticas como a I-10 e a I-8 contra tempestades de areia seria uma solução perfeitamente possível, ecológica, econômica e inteligente. E você, o que acha?
será que esse modelo poderia ser aplicado em outras regiões secas do mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando histórias incríveis e inspiradoras de todos os cantos do planeta.